E aí, galera, mais um sábado chegou e hoje o nosso programa Na Fornalha. A gente trouxe um convidado aqui que promete não ser polêmico, mas o assunto ele é um pouco polêmico, que a gente vai tratar com ele. Ele que é pastor, poeta, músico, tem uma filha que é youtuber, a Nathalie. Beijo, Nathalie, beijo, Pedro. E a pastora também, que a gente não pode esquecer, Brena, senão ela briga com a gente. Então, nosso entrevistado de hoje, todo mundo já deve saber, pastor Davi Raik. Sou eu. É ele. E aí, pastor, fala aí pra gente um pouquinho do teu trabalho, como é o teu trabalho, por que é o teu trabalho. Então, cara, a gente trabalha com sexualidade, tem um ministério chamado Ser, que atua basicamente com a intenção de capacitar a igreja para se posicionar diante dos conflitos contemporâneos da sexualidade, o que é uma grande celeuma às vezes, né? Porque tem muita coisa misturada nesse campo, um campo muito fértil na contemporaneidade por várias questões políticas, religiosas, subjetivas, e aí é muita coisa que acaba linkando com várias outras, né? Então, a gente tem um campo de atuação bem interessante nos nossos dias. Mas por que tu acha que o teu coração foi inclinado para isso? Deus? Não exatamente eu me inclinei, né? Não foi uma coisa muito proposital. A gente começou o ministério em 2005, Brena e eu, ainda noivos. E começamos porque eu estava na igreja meio que fazendo tudo, um monte de coisa, tudo não, mas um monte de coisa. Eu sou músico e aquele cara que está na igreja todo domingo, de culto de semana. E bateu uma neura assim, falando, nossa, eu não aguento mais isso aqui. E não era a igreja o problema, era eu, né? Porque eu vivia muito ali dentro. E aí a gente teve a brilhante ideia original, criativa, de dar sopa aos moradores de rua, né? Coisa inédita aí. Coisa que nenhum evangélico nunca fez. Parece que os caras só sentem fome sexta-noite, né? Eles, não, para ser evangélico você tem que dar sopa para um morador de rua, né? E aí a gente teve essa ideia e foi para a rua, e no mesmo lugar que tem o mendigo, né, o famoso mendigo, você tem travestis. Então nós não planejamos encontrar os travestis, foram eles que pediram, literalmente. Estavam no lugar, e aí começou o ministério. Nós começamos na nossa ignorância, nós não começamos porque sabíamos o que fazer. A gente identificou uma área, tanto na nossa formação, ainda jovem, né, de 20 anos eu tinha, e quanto na igreja, uma área muito carente. A gente percebeu que muitos travestis eram de berço evangélico ou católico, e além disso, alguns queriam, inclusive, estavam muito abertos às conversas, sabiam muito da cultura evangélica, cristã, e não eram pessoas tão arredias assim como a gente imaginava. E percebemos então que muitos dessas pessoas que são hoje marginalizadas na sexualidade vieram de contextos cristãos, e quando tentam voltar para esses contextos sofrem bastante, né? Tem muitas dificuldades, sejam porque por suas próprias decisões ou por causa do ambiente que a igreja acabou criando, né? Um ambiente que aparentemente a igreja parece ser um lugar para pessoas morais, né? E o que é o inverso exatamente do propósito da igreja. Seria um lugar que convidasse os imorais, que precisam e tal. Imorais aqui, entre aspas, porque na verdade todo mundo acaba sendo de alguma maneira, porque todos os pecados e instituições são de Deus, né? Da glória de Deus. Então o Ministério C não começa porque a gente sabia muito, começa por uma grande necessidade, uma grande falta de entendimento sobre sexualidade, homossexualidade, gênero, e as expressões de hoje, né, contemporâneas. E a gente foi atrás de treinamento, de conhecimento, de um monte de coisa, para entender, para saber. E aí surgiu o Ministério. Mas acho que até hoje ainda é um tabu, assim, é pouco falado na igreja. Às vezes a gente precisa ter um curso específico para poder tratar sobre isso, porque na igreja não é tratado. E muitas pessoas dentro da igreja não sabem também muita coisa. Então, o que muitos fazem se eu não sei, vou orar, né? Às vezes uma pessoa quer um apoio espiritual, e como tu não sabe agir
naquele instante tu pega e vai com o disfarce de não, vamos orar que Deus vai instruir. Eu falo pela minha mãe. Teve uma vez que eu até brinquei com ela. Eu cheguei com ela e disse assim: mãe, eu quero lhe falar uma coisa muito séria. Aí ela, ai meu Deus, o que foi? Aí se sentou. Eu disse assim: mãe, eu sou heterossexual. Ela, meu filho, nem brinca com isso. Nonato, olha o que esse menino está falando. Aí ele, que foi? Que ele é heterossexual. Ele é heterossexual, absurdo. Aí o Nonato, mas está certo. Perigosíssimo. Aí ela, e tal. Então, as pessoas, mesmo dentro da igreja, não sabem, não conhecem, não sabem como tratar também. A gente tem problemas ligados à ignorância mesmo, que vem da própria negligência de educação sexual básica nas próprias famílias, inclusive, ou principalmente as cristãs, por associação da sexualidade a questões ligadas ao pecado, uma associação que não é bíblica, na verdade, uma associação mais platônica, no sentido de divisão entre corpo e o que não é corpo, e o que é corpo é menor, inferior ao que seria o espírito. E essa cosmovisão acaba influenciando fortemente a igreja, e ele vai gerar essa lacuna de entendimento básico sobre sexualidade. Então, a ignorância, o que torna muita gente suscetível, uma série de falsas informações, seja da anatomia básica da sexualidade, imagina coisas mais complexas como atração, comportamento, como lidar com isso tudo. Aí você tem também muita vergonha, uma vergonha que é de cunho religioso, e você tem medo. É uma área que gera pavor em muitos de nós, por estar associado à punição, por estar associado ao mundo, à carne, ao mal, né? Então, o medo de falar, de mostrar a nossa própria normalidade. Tu imagina quando se trata de um assunto como, por exemplo, a homossexualidade, que já é uma temática muito mais mistificada, digamos assim, política, cultural, é muito mais negativada, né? Era muito mais negativada. Lógico que isso sofreu uma grande transformação, principalmente a partir da Revolução Sexual, década de 60 para cá, que houve uma positivação cultural da homossexualidade, o que contribuiu para a nossa discussão. A gente está falando aqui abertamente sobre esse tema, o que há 40, 50 anos atrás seria muito, muito difícil. Hoje em dia, tu ainda tem problemas de falar abertamente dentro de uma igreja? Tem. Alguém já se revoltou? Com certeza, tem vários problemas. Eu já fui em igreja e o cara pediu para eu não falar a palavra pênis. que acabou com o seminário, né, cara? Como é que eu vou falar sobre sexualidade? Porque tu ia falar tudo sobre pênis não pode. Por pode. Exemplo, e parece que pênis parece para alguns que é uma palavra ruim, má, sendo que é o nome científico, né, do órgão sexual masculino. Então é uma coisa elementar. A Brena teve recentemente num lugar e a irmã dizia assim: graças a Deus eu aprendi muito sobre sexualidade, graças a Deus me ensinaram que a mulher faz xixi pelo clitóris. E ela contava isso como se fosse como ela era diferente das demais, né? Aí a Brena falou: lógico, é verdade, isso mesmo. Tu viu que eu fiquei vermelho agora, né? Fiquei sem graça. Mas você ficou vermelho por quê, cara? Porque não é um assunto abordado Depois o pessoal dá um Google aí. Me explica. Pra saber não vou explicar o que é clitóris. Não, coloca imagem então aí. Coloca imagem. Aí já não pode. Não pode. Não pode, porque o Santander não está financiando. Não está. Já me chamaram de machista, já me chamaram de feminista, já me chamaram de liberal, já me chamaram de... Já fizeram... A gente teve evento nosso, assim, esse evento era nacional, que marcaram o beijaço LGBT, anticura gay, na frente da igreja, e cancelaram. Um monte de gente foi para o evento só para ver o beijaço e cancelaram. Essa parte é brincadeira, mas foi uma confusão. Então, assim, entraram no Ministério Público para não acontecer o evento, e a juíza deu ganho para a gente e tal. Então, e engraçado, porque boa parte da oposição nesse nível é inclusive de cristãos. São cristãos chamado da igreja inclusiva, né? Então as pessoas elas acabam criando torcidas e
elas se voltam contra os indivíduos, elas não estão nem ouvindo o que a pessoa está dizendo. Ela nem considera o que você está dizendo. Ela não julga o que você fala, ela julga você porque você não é da torcida dela, do time dela. Ah, porque eu sou feminista, porque eu não sou feminista, eu sou antifeminista. Então você tem que se enquadrar em algum clube. Isso é muito ruim, muito ruim. Ah, tu é de esquerda, ah, tu é de direita. Então a gente fica sendo etiquetado. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, não só para mim, como a maioria da galera que trata assuntos um pouco mais polêmicos. Essa necessidade de aderir a um clã, né, ideológico. Isso empobrece o discurso, empobrece. A gente não consegue ouvir ninguém, a gente não consegue escutar, mesmo quando o outro está certo, só porque ele não é pastor. Eu não posso também criticar ninguém porque ele, afinal de contas, é pastor. Então eu tenho que ser corporativista. Tal. E aí isso me chateia um pouco. Falar em criticar e sobre luta, tudo, quero que tu assista um vídeo e tu me fale o que tu acha desse cara aqui. Pode rodar aí. ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Dentro del año 98. Pero Ya. antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Traje una alfombra que yo uso siempre en los programas donde voy. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso. Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, este es una alfombra que yo uso, la uso también para predicar frente al Congreso Nacional. La coloco de alfombra, es un trapo de inmundicia que nosotros usamos. Bueno, de hecho tiene una inscripción que dice candidatos a la presidencia que están a favor de la agenda de la diversidad sexual. Hoy día estamos en una tremenda campaña hoy día denunciando como Iglesia Evangélica aquellos candidatos que están hoy día respaldando esta agenda. Ok, pero yo creo que yo soy homosexual, este es mi programa, ¿Ya? y esto a mí me parece una falta de respeto y nosotros, y yo principalmente, ¿Ya? no puedo aceptar esto, así que le pediría por favor si puede sacar esto para que podamos tener la conversación que nosotros queremos tener con usted. Qualquer comentário contra essa pessoa, ele vai tomar como perseguição religiosa, perseguição por Cristo, provavelmente. Mas tu não é obrigado a concordar com ele por tu ser pastor, que nem ele? Não sou obrigado a concordar com ele. Eu acho que as críticas principais de qualquer lugar vêm de dentro. As melhores críticas do feminismo vêm de feministas. As melhores críticas de pastores vêm de pastores. Então, é absurdo. É absurdo, não representa o evangelho, não representa nada. Representa violência, intransigência, representa infantilidade gratuita para ofender o outro. E não leva a lugar nenhum. Apesar de ter muita gente que vai gostar. Né? A gente está vivendo um mundo assim, né? A galera que vai se posicionando bovinamente. Verdade. Né? E aderindo a tudo. Mas Deus tem misericórdia de nós, né? De nós todos, né? Precisamos. E a Brena não tem ciúme de ti? Ciúme, cara! Sei lá, uma vez uma mulher me perguntou assim, como é que você lida com assédio feminino? Eu falei, não tem. Eu não lido. Eu acho que eu estou lidando agora que a senhora está perguntando isso. Dentro da normalidade eu não tenho nada a relatar assim extraordinário, não. Não? Não. Então tá. Então, pastora Brena, não fique com ciúme não, tá? Ela sabe. Ela sabe que não tem jeito. Eu já vi alguns outros pastores recorrerem a ti, né? Pastor, sim. ajuda, traz um advogado. Acontece, né? Porque a pessoa associa a questão, né, da homossexualidade, assim, os pastores, a maioria bem intencionada, eu não acho que eles estejam, eu não estou aqui criticando, não. A maioria muito bem intencionado e eu não me considero superior porque pesquiso um pouco mais sobre o assunto. Então, muitos são obrigados a pesquisar, a chamar, a pedir, porque a porcentagem de aconselhamento nessa área é enorme. Ainda tem a questão política, a questão da mídia, que está toda hora falando isso, porque há uma politização excessiva do tema, na minha opinião. Há uma
uma polarização entre LGBTs e igrejas, que às vezes é muito artificial, mal compreendida e manipulada por pessoas que têm interesses políticos por trás, em ambos os lados. Então, não tem como não tocar no assunto, não tem como negligenciar. Nós, talvez, como igreja, por muito tempo, negligenciamos e funcionou. Eu que acho que a negligência não está mais funcionando. Ou se fala e fala claramente, ou a gente vai ficar irrelevante. Porque a geração é a geração da comunicação, é a geração do instantâneo, a geração do Google, a geração que não tem intermediário. Ele produz a notícia, ele produz o nudes, ele produz o vídeo pornô. É cada vez mais pulverizado e mais fácil. Então, as crianças já têm acesso a muita coisa. Então, a gente vai apostar no quê? No obscurantismo? A gente vai apostar no silêncio? Então, já não... Realmente mostra que não tem mais sentido. Mas aí o Projeto C, ele atende muito adolescentes, jovens, sim. assim, carregados. Geralmente te procuram o quê? Pastor, preciso me libertar da pornografia, alguma coisa assim? Então, a gente trabalha, eu tenho certeza, nosso forte é ajudar a igreja para que a igreja atenda as suas ovelhas. O objetivo do C não é substituir a igreja e ser uma estrutura para-eclesiástica que receberia as pessoas com problemas e aí a gente trataria e devolveria. Isso já foi sugerido por gente. Eu posso vir aqui tipo um extracurricular, né? O pastor não podia nem saber o que ele estava procurando. Eu até entendo por que se faz isso, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a igreja desempenhe o seu papel no sentido de que ajudar pessoas que têm conflito na sua sexualidade a conhecerem o Pai, a conhecerem a Deus. O nosso objetivo não é transformar pessoas homossexuais em heterossexuais. Nosso objetivo é ajudar pessoas que têm conflitos na sua sexualidade, seja essa sexualidade envolvida em temas homossexuais, o estilo de vida homossexual ou heterossexual, porque os heterossexuais também têm um monte de problema. Ajudar essas pessoas a conhecerem a Deus, o mesmo evangelho, a mesma igreja. Nós não criamos um evangelho melhor, paralelo, mais poderoso, mais eficiente para o fulano tal, porque ele tem um pecado sexual específico. Isso está errado. O nosso maior trabalho é esse, é fazer que a igreja entenda que é o mesmo Cristo, o mesmo evangelho, a mesma igreja que vai ter que lidar com todo esse povo. Seja esse povo bi, trans, poli, trissexual. Nós trabalhamos mais o tema da identidade, quem eu sou em Cristo, do que o próprio tema da sexualidade, porque a gente não acredita que apenas mudanças sexuais resolvam o problema do ser humano, e a gente não acredita que a igreja tem a missão de heterossexualizar o mundo. Não que não seja esse o padrão bíblico. Eu me refiro ao fato de que o maior problema mesmo do ser humano é a sua independência de Deus. E aí sim, a partir de uma nova identidade, você vai poder desenvolver, amadurecer, lidar com a sua sexualidade. Agora, se for só para mudar aspectos comportamentais, né, da sexualidade, seria só uma terapia, né? O evangelho é mais profundo que isso. Por isso, C ganha esse novo sentido que é de identidade mesmo, né, de quem eu sou. E vocês começaram a trabalhar muito com ideologia, né? Acho que 2 anos para cá. Eu tenho falado bastante sobre ideologia, ou a ideologização do tema do gênero e da sexualidade, né? Que é o que hoje está causando mais alvoroço aí no Brasil e em vários lugares do mundo. E qual é a diferença de um para o outro? Gênero e sexo. E sexo. Tentando não ser chato, mas assim, né? O conceito de sexo é biológico, é cromossômico. Para definir o sexo de alguém, você leva em consideração aspectos cromossômicos, genéticos e reprodutivos. Então, XY, macho, XX, fêmea. Aí, usando a nomenclatura mais de biologia mesmo. Gênero seria, em tese, a maneira como eu me vejo. Eu me sinto como eu me percebo. Então, se eu me vejo como homem, essa seria a minha identidade de gênero. Então, por muito tempo, e aí tomando como base a leitura que as escrituras vão fazer do próprio ser humano,
por muito tempo, o sexo biológico ele definia o gênero. É como se houvesse uma associação direta entre ter um pênis, ter hormônios masculinos e ter X e Y. Isso será um homem. Ele nasce macho e deve se desenvolver a sua masculinidade, que é natural ao macho biológico. Então, por muito tempo, estava tudo muito pacífico, muito claro, né? Então, a masculinidade se desenvolve, sim, através das relações sociais, porque ninguém nasce pronto como homem, é como se nascesse para ser homem. E precisasse desenvolver através das referências culturais, dos sistemas no qual ele será inserido. E a fêmea estaria associada à feminilidade, aspectos considerados femininos. E de fato, a cultura vai variar, né? De lugar para lugar, de época para época, haverá variações do que significa ser homem, do que significa ser mulher. Quais são os papéis sociais dos homens, os papéis sociais da mulher, a estética masculina, a estética feminina. Isso é normal variar e sempre variou. O problema é que, a partir de pouquíssimo tempo, a partir da década de 80 para cá, se você considerar organismos internacionais como a ONU, em 95 apenas, que é essa ideia de gênero, substituiu a ideia de sexo e ela se desassociou. Então a premissa básica da chamada ideologia de gênero é essa. Em uma frase, o sexo biológico é irrelevante, ele não define o gênero. A desassociação entre a ideia de gênero e sexo. Então, de um corpo que tem um pênis, pode-se desenvolver, construir uma mulher. Então, o gênero é uma maneira de se auto-identificar altamente abstrata, subjetiva. Ela é feita a partir do discurso apenas. Não está fundamentada em nada claro, nada científico. Não existe base científica para a identidade, por exemplo, eu sou um agênero, como existe já. Eu sou um bigênero. Tudo, na verdade. Eu sou um queer. Um não binário. Eu sou um não binário. Essas identidades são identidades do discurso, da performance. Aqui estou usando a nomenclatura da galera que defende essa área. Então, a performance do sujeito cria a sua identidade, porque ele faz esse movimento porque ele rejeita a opressão capitalista judaico-cristã burguesa. Adoro essa frase. Ele rejeita a opressão que vai estabelecer padrões, né? O binarismo, o que eu sempre digo que é até de certa forma um pouco inteligente, porque o não binário e o binário criam um novo binarismo entre os binários e os não binários, que é uma contradição em si. Para quem estudou ciências da computação sabe do que o pastor está falando. Eu nunca estudei ciência da computação, morro de medo daquilo. Veja, aqui é bom se falar, né? Cada indivíduo num país livre, de fato, tem o direito de se autodeterminar da maneira que quiser. Isso é um direito que assiste a todos nós. O problema não é este. O problema é usar esse conjunto de ideias que pensa o ser humano desta maneira, né? Pensando principalmente aqui, sendo sucinto, né? Que o sexo biológico, a identidade biológica é irrelevante, e ela pode sofrer interferência desde a infância, por exemplo, como já existe em lugares em que a criança que tem pênis diz eu sou menina e ela já, daqui a alguns anos, já é bloqueada a puberdade. Para garantir dos pais, né? O apoio do pai, etc. Para garantir a identidade do discurso da criança. Isso não seria uma violência contra a criança? É violência no sentido de que a criança não tem estrutura suficiente, ela é protegida, inclusive, em outros ambientes. O ECA existe porque precisa de proteção especial para aquele ser que ainda está em formação. Mas nessa área, não, parece que o pessoal não entendeu isso. O problema não é dos direitos individuais de cada um, de expressão, de credo, de sexualidade, de estética, que pode fazer, né? Tá aí, tá livre no Brasil. E boa parte dessa liberdade de expressão religiosa e de estética é fruto da formação cristã brasileira. Se houvesse outro tipo de formação, talvez não teria essa liberdade. Como a gente está vendo em vários países aí no Oriente, né? O problema é quando você estabelece isso como metodologia.
de interpretação da realidade, de interpretação da educação infantil. E aí há sempre uma intenção por trás dessa implementação, desse novo olhar para o ser humano. Outro dia eu vi uma falácia, né, porque não é baseado em nada nem bíblico, que uma pastora alegou que o fruto proibido foi o sexo. Fruto proibido foi o sexo. Foi o sexo. Então, cara, eu vi isso no ensino médio também. Já faz um tempinho que eu já fiz Enem, né? E sempre estão repetindo essa ideia, né? A Bíblia é clara lá, dizendo que antes de haver pecado, a primeira frase de Deus ao homem, em Gênesis 1, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Obviamente mas não façam sexo. Mas não façam sexo. Sejam fecundos, seria como? Seria inseminação artificial, né? No laboratório lá, sei lá, Unimed, Éden. No mesmo laboratório que tiraram a costela de Adão. Tiraram a costela de Adão. Então não faz o menor sentido. A sexualidade é a expressão do encontro, é a expressão da geração de vida, né? Então está linkada a elementos divinos, altamente divinos. A ideia de casamento, de união, que é física, que é emocional, que é espiritual, que é misteriosa até, uma só carne, que aparece em Gênesis e aparece em Apocalipse, né? Tem um amigo que diz que começa com casamento, termina com casamento e no meio tem cantares. Então, pelo contrário, né? Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em associar a relação sexual a Deus e à vida e ao encontro entre seres humanos, que poderiam experimentá-la muito melhor se nós não houvéssemos pecado, né? Aí sim, o pecado afeta a sexualidade profundamente, mas o pecado não é o sexo, né? Está longe de ser. E hoje, qual o futuro do ser, né? Ele está implantado em Belém, né? Mas ele também acaba abrangindo o Brasil inteiro. A gente alcança vários lugares, seja por meio da Escola Ser, que é um curso de capacitação, né, de treinamento. A gente tem recebido alunos de vários estados e através dos seminários que nós fazemos a convite de várias igrejas, de vários lugares. Estamos de mudança para Belo Horizonte, né, em 2018, e vamos atuar a partir de lá também, né? E vai ganhando a proporção à medida em que as coisas vão acontecendo, não é nada... a gente vai sempre num compasso de acordo com as portas que vão se abrindo. Eu acho que é assim que é o ideal. A gente vai amadurecendo com o tempo e alcançando mais pessoas, né? E a família? A família está bem, cara, está lá. O canal da Nathalie, ela fala sobre o quê? Sobre sexualidade? Não, isso não. Tu proíbe ela? Não, claro, não pode. Ela fala de um monte de coisa, cara, das bonecas, dos fidget spinner, dos... que mais? E aí, às vezes, quando ela fala da história de Jesus, que ela fez os 2 vídeos, e eu falei para ela falar mais de Jesus, porque eu tenho que ser pai nessa hora, né? Tipo, pai sério, assim, né? E tá bem, tá crescendo, tá enorme já, meu Deus do céu. E o Pedro? O Pedro tá lá gastando dinheiro, comendo, come muito. não quer ser youtuber? Essas crianças comem demais, gente. Não, ele tá maravilhoso lá. 4 anos só. Não, ele participa com ela também, mas na brincadeira. Eu vejo. E brigando também. É sempre assim. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado a vocês, cara. Muito obrigado pelo convite de participar desse seminário. E queria alguma consideração final aí pra gente. Eu agradeço e que Deus abençoe todo mundo aí. E a gente possa crescer como igreja para ser relevante, com mais inteligência, com mais até crítica, autocrítica. E eu tenho certeza que cada um de nós pode ser usado por Deus nessa geração para alcançar pessoas que estão pedindo socorro, né? Em tantas áreas e também na área de sexualidade. E que a gente tenha um coração aberto e uma mente preparada para ajudar.